Gente, agora vamos fazer questão 6. Determine o período da função y igual seno de 2x menos π sobre 4. Na aula, uma das aulas que nós já vemos, nós apresentamos para você uma metodologia para você calcular o período da função. Então, já fizemos questões nesse sentido. Então, seguindo aquele modelo, a função y igual a seno de x, tá? Se eu calcular para x, o período dessa função, ele vai do 0 até o 2π radianos. Então, nesse intervalo, existe um gráfico que se repete na medida que eu caminho, por exemplo, para a direita, aumentando os radianos, ou quando eu caminho para a esquerda negativamente. Então, quando você faz exatamente essa diferença do extremo menos, como aqui é 0, por isso que a leitura é 2π. Mas quando se você tivesse um período que não começasse em 0, começasse no valor que não fosse 0, o intervalo é feito pela extremidade final menos a extremidade inicial. Então, no caso aqui, a extremidade inicial é 0, 2π menos 0 dá 2π. Então, a gente já viu que o período da função seno, a gente fez o gráfico, mostrou que o período da função seno é 2π. Assim como da função cosseno é 2π, da tangente é π, da secante é 2π, da cossecante é 2π. Então isso a gente já colocou. Há uma diferença agora na questão, que o arco não é x, o arco é 2x menos π sobre 4. Então como é que eu faço para achar o período disso? É como se eu tivesse aqui um arco, já não seria x, porque está aparecendo assim, mas é como se fosse, isso aqui fosse um y. Se eu colocar x, eu vou dizer, pô, x aqui é 2x, então eu coloco um y. E aí, esse y aqui, ele tá variando do 0, se ele fosse y, uma lei só y, varia do 0 a 2π y. Mas esse y, eu chamei de y, não é o y, é 2x menos π sobre 4. Então, eu vou pegar o 2x menos o π sobre 4, como se fosse uma coisa única, igual, varia do 0. Isso que está aqui, 2x menos π sobre 4, no sentido único, vai do 0. E o 2x menos π sobre 4 vai até o 2π. Como se isso aqui fosse um y, fosse um y. 2x menos π sobre 4. Então, qual é a jogada? Que quando você está querendo o período, você está querendo o período da variação do x, do arco x. Então, como aqui já apareceu só o x, a variação é x. Então você vai tirar o valor de x aqui. Então você vai escrever 2x igual π sobre 4. E aqui o teu x é π sobre 4 dividido por 2, que é π sobre 4 vezes o inverso de 2 é meio, dá π sobre 8. Então, quando esse cara é 0, o meu x é π sobre 8. Agora, iguala isso com 2π, tira o x. 2x
igual 2π, passo para o segundo elemento, mais π sobre 4. O 2x igual 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9π sobre 4. Reduzindo aqui ao mesmo denominador. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9π sobre 4. O x é 9π sobre 4 dividido por 2, que é 9π sobre 4, vezes o inverso, que é meio, que é 9π sobre 8. O período é dado exatamente pela diferença. Quando o x aqui está ocupando essa posição, quando esse x varia do extremo π sobre 8 até o extremo 9π sobre 8. Então, é exatamente essa diferença que vai ser o período de um gráfico ou de uma função que é complicado. Eu não sei que gráfico é esse, que exige da gente, mas o período a gente tem uma forma de calcular. Quer dizer o seguinte: se eu pegar agora o 9π sobre 8 e subtrair o π sobre 8, 9 menos 1 dá 8, 8π sobre 8 e o π. Então, quer dizer o seguinte: se eu desenhar esse gráfico de π em π radianos, o gráfico é o mesmo, o formato do gráfico é o mesmo, ele vai se repetir. Então, qual é o período dessa função, dessa representação gráfica? O período aqui é exatamente π radianos. Então, sempre que você quiser determinar o período de uma função, no caso do seno, você faz o 2x menos π sobre 4 igual a 0, tira o x, faz o 2x menos π sobre 4 igual a 2π, tira o x e subtrai aquele valor que você encontrou. Então você substituiu 2π igual a 2π, esse que está aqui no final, menos esse que é o inicial. Fazendo a subtração, você tem o período. Gente, questão 7. A questão 7 é uma representação do gráfico de seno de x. Na realidade, aqui eu deveria escrever assim, ó, determinar a representação do gráfico, que seria qual é o gráfico. Para você representar o gráfico, você tem que escrever em forma de função. Então, na questão, representa o gráfico de y igual a seno de x, coloquem aí, no domínio que vai de 0 até 2π. Então, ele só quer o gráfico, uma representação de 0 a 2π. Ou seja, para nós fazermos o gráfico, a parte negativa do radiano, os arcos maiores que 2π eu uso, não. Bom, como é que eu faço esse gráfico da função seno, particularmente da função seno, que está no exercício, nesse período? Pode apagar isso aqui, gente. Então, para você fazer o gráfico, vamos representar o sistema cartesiano ortogonal para o eixo x, certo? Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y. Então veja. O domínio da função é exatamente a representação no eixo x.
Então, quando eu boto de 0, vamos supor aqui 2π, né? O meu gráfico, ele tem que ter na representação do eixo x só esse intervalo, certo? De 0 a 2π. A função aqui, ó, esses valores de y são as imagens. Então, de 0 a 2π, nós vamos marcar alguns arcos somente, que normalmente a gente marca os arcos que limitam os quadrantes. Então, por exemplo, π sobre 2, que é 90 graus, π, são os 4, 1, 2, 3, vou botar mais aqui, 4. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, marca esses arcos. Bom, no caso do seno e do cosseno, o Z, você não representou o eixo y negativo. Não há nenhum problema de eu representar isso aqui infinito. Lógico, eu não consigo fazer uma reta infinita, mas isso é infinitamente para cima, descendo, infinitamente para baixo, decrescendo. Então, não há nenhum problema. O que tem problema é o eixo das abscissas, que tem que estar definido somente nessa extensão de 0 a 2π. E aí eu sei que o conjunto imagem da nossa função, ela vai de -1 até 1. Então isso, tanto para o seno como para o cosseno, a variação é de -1 a 1, que é exatamente a variação dos eixos do seno e cosseno. Então o que eu vou fazer aqui? Para poder ter ideia assim, da visão do gráfico. Vou fazer uma linha aqui, certo? Paralela ao eixo das abscissas, e vou fazer aqui no -1 uma linha também paralela ao eixo das abscissas, certo? E a partir daí eu vou marcar as imagens do 0, do π sobre 2, do π, do 3π sobre 2 e do 2π. O que são essas imagens? É o seno do arco. Então, se eu perguntasse para vocês, 0 radiano, quanto é o seno de 0? Pensem no círculo trigonométrico, o eixo do seno ao vertical. Quanto é o seno de 0? Quanto é o seno de 0? 0. Então, quando o arco é 0 radiano, o valor do seno de 0 é 0. Então, esse ponto aqui seria ponto, por exemplo, 0, 0. 0 do arco e 0 do seno de 0. Em π sobre 2, quanto é o seno de π sobre 2? O eixo do seno vertical, seno de π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? 1 ou -1? 1. Então, seno de π sobre 2 dá 1. Então, quando esse cara é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é a imagem desse cara π sobre 2, 1. Ponto do gráfico. Gente, em π, quanto é o seno de π? 0. Então, quando o cara é π, o arco é π, o seno de π é 0. Então, é como se fosse π, 0. Ponto. π, que é o eixo da abscissa, que é o abscissa, 0 ordenado. 3π sobre 2. Quanto é o seno de 3π sobre 2? -1. E o 2π, quanto é o seno de 2π? 0. Não, aqui não há necessidade de marcar os outros arcos
Entende-se que isso é uma curva e que você, a partir daí, você faz uma curva passando por esses dados já definidos até chegar aqui nos picos. Essa função é o gráfico, ou melhor, esse desenho é o gráfico da função y igual a seno de x no período de 0 a 2. Acaba aí? Porque é só representar o gráfico. Na área básica do traço. Qual é o período desse cara? O período é 2π. O período é 2π. Qual é o conjunto de imagem? De menos 1 a 1 fechado. Nem precisa indicar não, né? Não, só um conjunto. Professor, em relação àquela definição aí que você falou, pi sobre 2 é 1. Aí a gente pi, já você é como que você aquela relação ali, aquela relação ali, com relação ao gráfico, mas definições ou essa daqui? Dois pintureiros? Eu vou achar a resposta do seu. Acho que eu faço igual. Eu posso fazer assim, em cima da você vê na prova, eu posso fazer isso, só que eu faço Gente, deixa eu colocar aqui o colega fez uma pergunta, ele ficou na dúvida. Você, como é que você, por exemplo, você disse aqui, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, ninguém vai memorizar isso. Não. Existem dois eixos, esse eixo horizontal, o eixo do cosseno, e esse cara aqui, o eixo do seno. Então você está lendo ali o seno, então está aqui o eixo do seno. O círculo trigonométrico é um círculo que as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, estão aqui colocados aqui, e esse círculo da trigonometria é um círculo que tem raio de uma unidade. Então, particularmente no caso do seno, daqui para cima é mais 1, daqui para baixo menos 1. Então, quando você tem o seno de um arco, tipo um arco AB, o seno do arco, você pega a extremidade do arco e projeta no eixo do seno. Essa medida que vai do zero até a projeção da extremidade do arco no eixo do seno, essa medida é o seno de AB.
Então, o que acontece? Quando o teu B, extremidade, vai descendo, vai se aproximando de zero, essa medida aqui ela vai diminuindo. Então, quando o B se confunde com A, seria zero, o seno de zero é zero. Você não vai ter medida aqui. Então, quando aqui é zero, seno de zero, você olha aqui, zero. Agora segue, faz esse B subindo. Conforme ele sobe, essas medidas vão aumentando. Quando o B chegar em π sobre 2, a projeção da extremidade B já está sobre o eixo. Então, se o B estiver aqui, a leitura é de 0 até esse ponto, que é mais 1. Então, seno de π sobre 2 é 1. Quando você vem, o B vem caminhando aqui, ó, o B vem descendo, isso aqui vai diminuindo. Quando o B está aqui, o seno é 0. Aí o B vem, vai caminhando, o B vai caminhando. Conforme o B vai caminhando, ele chega aqui, você a projeção dele no eixo é essa medida. Então, se você tiver isso na tua cabeça, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 menos 1, seno de 360 é 0. É para entender isso. Bom, gente, agora vamos para a questão seguinte. A questão seguinte, ela diz o seguinte: determine os valores reais de M. A questão 8. Determine os valores reais de M, tá? para que o cosseno de x igual 2m menos 10 tenha solução. Isso é uma lei do primeiro grau. Então, gente, será que se eu colocar aqui um M, vou perguntar para vocês, gente, se esse M for 9, quanto é 2 vezes 9? Quanto é 18 menos 10? 8. Se eu perguntar, cosseno de x igual a 8, isso é verdadeiro? Falso. Por quê? Varia de menos 1. Perfeito, varia de menos 1. Então, para você encontrar o M, você não vai ficar fazendo o que eu fiz. Você vai usar a matemática e dizer assim, olha, esse número que está aqui, ele varia. Ele é maior que menos 1 e é menor ou igual a 1. Ou seja, por que aqui é igual? Porque esse cara pode ser menos 1, né? O cosseno de x é menos 1. Por exemplo, a menor determinação, você tem o eixo do cosseno. Me digam um A cujo cosseno é menos 1. Me digam um A cujo cosseno, menor determinação, menor que 2π. Qual é o A cujo cosseno é menos 1? Pi sobre 3? Gente, qualquer um só. um A. Cosseno é menos 1? 180. 180. Eixo de cosseno, não é isso aqui? Menos 1. Quando ele está aqui, quanto é o cosseno de 180? Menos 1. Certo. Agora, o A cujo cosseno é 1. 0, 2π, 360.
Então, gente, ele pode ser igual. Aí resolver uma equação dessa, no caso do primeiro grau, você pode trabalhar assim, ó. Menos 1, passo para cá, sem problema. Menor ou igual a 2x. E menos 10, passo para lá também. Então você vai ter 10 menos 1 dá 9. 2x, 11. Dividindo tudo por 2. Não altera a desigualdade, porque é um valor positivo. 9 meios menor ou igual a x, menor ou igual a 11 meios. Então, todos os valores de x que estão nesse intervalo, entre esse no intervalo, melhor, no intervalo, que é o intervalo, você podia botar também, eu podia botar assim, 9 meios fechado a 11 meios fechado, também poderia estar representando assim. Evidente, né, que aqui você pode ter, aqui é N, perdão, gente. Eu usei aqui X, mas era N, tá? Desculpa. N, tá certo. Então você calculou os valores de N, que faz com que sempre vai haver você. Gente, questão 9. Olha só, a questão 9 diz assim: se os raios solares formam um ângulo alfa com o Sol, então os raios solares ele não dá o arco, não dá o ângulo. Então, dependendo da situação do Sol, os raios eles vão incidir no solo fazendo um ângulo agudo. Quando o Sol está exatamente na vertical, então assim, no último 90, o ângulo vai ser 90. Quando ele faz isso, você passa a ler novamente o ângulo agudo. Mas ele tem uma situação que o Sol está ali e está fazendo um ângulo alfa com o Sol. E aí ele tem um edifício de 10 metros. Vou botar aqui o edifício, tá certo? De 10 metros. Está lá o edifício. O edifício de 10 metros. Eu coloquei aqui, tá? 10 metros. Praticamente aqui formando um ângulo de 90 graus. Edifício não é inclinado. Ele pergunta qual é aproximadamente o comprimento da sombra desse edifício. A sombra do edifício, né, pelo Sol, é isso aqui que vai dar a sombra. Bom, então aqui está a sombra. Tem um desenho, não botei o desenho, mas o exercício ele mostra até um desenhozinho, já do jeito que está, dificuldade de fazer isso. Bom, gente, então ele diz assim, ó, se os raios solares formam um ângulo alfa com o Sol, qual é aproximadamente o comprimento da sombra do edifício com 10 metros de altura? E ele diz assim, ó, ele dá dado, se puder mandar, o seno de alfa desse arco, ele está dizendo que vale 3 quilos. Então, o que você observa aqui? Ele dá o seno, então você vai ter que usar o seno. Alzira, no triângulo retângulo, o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Caramba, eu não sei qual é o valor da hipotenusa. Isso vai me atrapalhar. Mas eu sei um detalhe.
Alzir, a tangente de alfa é o cateto oposto, que é 10, menos sobre o cateto adjacente. Seria aqui o valor da sombra, esse cateto aqui que eu chamei de sombra. Ah, mas ele não deu tangente de alfa, ele só deu seno de alfa. Se eu soubesse quanto é o número que vai tangente de alfa, eu ia achar o valor da sombra, o comprimento desse cateto que eu estou chamando de sombra. Mas será que eu consigo achar a tangente de alfa? Ó, se eu uso aquela identidade seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, acho cosseno de alfa, e a tangente de alfa é seno sobre cosseno. Então a gente vai fazer uma manipulação para achar a tangente de alfa quando ele conhece o seno. Você sabe que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Ele deu seno de alfa, está faltando encontrar cosseno de alfa. Como é que eu encontro cosseno de alfa quando é dado seno de alfa? Seno quadrado mais seno igual a 1. Sim. Igual a 1. Sim. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Quanto é o seno de alfa? 3/5. Seno de alfa ao quadrado. 9 sobre 25. Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos 9 sobre 25. Passo para lá. O cosseno ao quadrado de alfa, 25 menos 9, 16 sobre 25. Alzir, o cosseno de alfa é mais ou menos a raiz quadrada desse cara, que é 4 sobre 5. Bom, aí você diz assim, pô, em um momento ele disse o quadrante, só aqui, o quadrante do alfa, só que isso aqui é agudo, no sentido que eu estou vendo a imagem ali como um ângulo agudo. Então, o meu alfa, ele está em que quadrante? No primeiro quadrante. O primeiro quadrante é um ângulo agudo, de 0 a 90. Então, quando o alfa está no primeiro quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? Sempre no primeiro quadrante é sempre positivo. Então, o cosseno de alfa vale quanto? 4/5. Se eu sei que o cosseno de alfa é 4/5 e eu sei que o seno de alfa é 3/5, eu encontro tangente de alfa. A tangente de alfa é seno de alfa. Quanto é seno de alfa? 3/5. Dividido pelo cosseno de alfa, que é 4/5. Corto 5 com 5 dá quanto? 3/4. A tangente de alfa vale 3/4. Ora, se eu sei a tangente de alfa, que vale 3/4, no lugar da tangente de alfa, coloco o quê? 3/4. Então você ficou 3/4 igual a 10. Gente, vamos chamar essa sombra de x, tá? Só para... Vamos chamar isso aqui de x, que é o valor da medida. Então você ficou 3/4 igual a 10 sobre x. E 3x igual a quanto? 40. X igual a quanto? 40 terços. Se ele quer valor aproximado, Vai dar... dá quanto? Dá 10,3, né? Mais ou menos aproximadamente. No caso aqui... É a mãe, né? 13. Então, gente, 39,9. 13,3 metros, tá certo? Porque 3 vezes 13 dá 39,9. Então, 13,3 metros seria, nesse momento ali, né, o Sol está naquela posição, evidente. Então, se o tempo passa, isso aqui muda dependendo da posição do Sol. Então, nessa situação que ele apresenta o problema, a sombra é 13,3 metros. Está próximo.
Isso está no hemisfério norte? Vou fazer agora a questão 10. Você não paga não. 40, igual da regra. A prova tem 10 questões de pontos. Oi? É porque tem prêmio seria muito pastor problemático. Sempre assim questões só. As formas. Não, assim, gente, olha, você, nada, tudo que está aqui, você tem que não tem apresentação de nada. Por exemplo, tem que saber quanto é seno de 30, cosseno de 60, isso você tem que estar no. Saber a tangente é seno sobre cosseno, cossecante, x é 8, cosseno de 77. Então, saber isso aqui de cor, saber isso no melhor de cor, não. Se tem conhecimento dessa lei, então não tem nada de informação. Não, gente, eu precisei usar, não há necessidade de usar a calculadora, nem vai usar, por quê? Porque não é cálculo, não precisa de calculadora. Gente, questão 10. Um caminhão, finalmente a questão 10. Um caminhão sobe uma rampa, inclinada de 10 graus em relação ao plano horizontal. Em relação ao plano horizontal. Se a rampa tem 30 metros de comprimento, a quantos metros o caminhão Professor, por que você não foi lá na resolução? Porque a questão toda. como que perguntou? Foi eu. Filho, eu estou gravando aí. Ai, me sobe então. Desculpa. Se eu não copiar, vou justificar para você, tá? Não, Se eu não tá bom, copiar, já alguém entendi. vai ver o vídeo, fica mais difícil. Tá difícil aqui. Calma, isso cabe das pessoas aí da ciência. Então, gente, olha só. Esse exercício diz assim: um caminhão sobe uma rampa inclinada, então existe uma rampa inclinada, certo? Está aqui uma rampa.
de 10 graus em relação ao plano horizontal. Então, essa rampa forma um ângulo de 10 graus em relação ao plano horizontal. Se a rampa tem 30 metros de comprimento, então veja, 30 metros de comprimento, essa medida que vai daqui até aqui, 30 metros. Gente, dá um pouquinho de conversar, por favor. Já vai acabar a aula, já é questão de 5 minutos. Se a rampa tem 30 metros de comprimento, a quantos metros o caminhão se eleva verticalmente após percorrer toda a rampa? Então ele vai percorrer 30 metros, o caminhão está aqui, exatamente aqui, no ponto mais alto. Então ele quer saber qual é esse valor da elevação do caminhão em relação ao plano horizontal. Vamos pensar aqui no X. Na realidade, o que ele está querendo determinar é esse X. Então o problema, ele deu, isso aqui é um triângulo retângulo, porque quando você pensa exatamente nessa altura, você pensa nessa altura ortogonal, formando 90 graus com a base, plano horizontal. E ele quer saber, nesse movimento, a que altura do plano horizontal está o caminhão. Então isso é trigonometria. Veja que agora o problema em relação ao anterior mudou, porque ele deu a hipotenusa e deu esse ângulo. E interessante o problema, ele deu vários valores, seno de 10, cosseno de 10, tangente de 10. Por que ele fez isso? Porque alguns aqui não vai ter interesse em você usar. Mas ele fez isso para que você tenha o poder de observar o seguinte: que relação você forma com esses 10 graus, esse cateto que se opõe aos 10 graus e hipotenusa? Qual é a lei trigonométrica que eu relaciono esse ângulo, o cateto oposto à hipotenusa? É o seno ou cosseno? O seno de 10 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. 30 metros. Gente, você agora vai buscar aqui o que ele colocou para o seno de 10 graus. Qual que vale o seno de 10 graus? É esse cara que você vai usar. Então você vai ter 0,17 igual a x, que multiplica 30. Em metros. O teu x vai ser 30 vezes 3 vezes 10, 3, 0, 17, que é igual a 0, melhor, 1, 30, 10, 1,7 vezes 3, só de cabeça, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 1, 3, 4, 5, 5,1 metros. 30, 0, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 1, 5,10 metros. Então, essa altura aqui, o caminhão nessa situação vale 5,10. Está afastado, está acima do plano, 5,10 metros. Sabe o que está acontecendo? Ela fez uma pergunta interessante. Ela falou assim: por que você sabia que vai usar seno? Você vai olhar no triângulo, quais são as informações?
Ele deu a hipotenusa e quer saber isso. Então ele não interessa esse cateto. Esse cateto aqui, o problema ele não está sendo usado. Então, dentro do triângulo retângulo, se você fosse usar cosseno de 10 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então você não é o caso. Tangente de 10 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a adjacente, só que você não tem esse caso. Então o melhor é o seno. Melhor não, é o seno, tem que ser. Calma aí, gente, deixa eu rapidinho. Deixa eu passar. Pronto?